A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou que Nova Europa foi atingida por uma microexplosão. O tenente Maxwell de Souza explicou ao Jornal da Clube o fenômeno meteorológico que provocou uma tempestade intensa, com ventos de até 85 km por hora. Acompanhe. Olá, tenente, seja muito bem-vindo ao Jornal da Clube. Obrigada pela entrevista. O senhor poderia me explicar melhor o que é essa microexplosão que aconteceu lá em Nova Europa? O que pode ter causado isso? Olá, um prazer falar com todos os amigos. Olha, nós tivemos uma chuva muito intensa na cidade de Nova Europa. É uma chuva causada bem típica de verão. Nós temos experimentado isso, temos visto isso ao longo dessa estação, onde nós temos tido temperaturas muito grandes, muito altas no período da manhã. E aí, quando nós chegamos no período da tarde, da noite, aí nós temos aquela formação de nuvens densas que acarretam em temporais. Estas nuvens têm um nome bem complexo, bem difícil, é a cumulonimbus, mas ela é bem conhecida do paulista e do paulistano, que são aquelas nuvens bem densas, bem escuras, quando o dia está bem claro, bem aberto, e de repente elas começam a se formar no céu, fechar o céu, e elas são muito compridas, ou seja, elas são muito verticais, elas podem ter quilômetros de comprimento. E dentro destas nuvens são formadas grandes instabilidades, muitos raios, possibilidade de formação de granizo, e aí, como elas ficam muito carregadas de energia dentro delas, energias elétricas de fato, elas quando chovem com muita força, com muita intensidade. É o que nós temos tido ultimamente. Tivemos na capital ao longo desse verão, uma chuva lá em 24 de janeiro que causou um transtorno muito grande. Na última quarta-feira, uma chuva forte também em São Paulo, que derrubou mais de 300 árvores. E agora em Nova Europa, cerca de 100 árvores caíram, várias casas afetadas. Uma chuva bem típica ao que temos visto em outras partes do estado. E o que é a microexplosão? Perguntei para os meteorologistas, para que eles me explicassem, os meteorologistas aqui da Defesa Civil. A microexplosão nada mais é que um volume muito intenso de chuva que desprende da nuvem em um determinado ponto. Então essas nuvens, como o nimbus, elas podem cobrir muitas vezes toda uma cidade inteira. Só que em um determinado ponto, em um bairro específico, ou em uma área específica, uma região específica do município, ela cai com uma força muito grande. É como se aquele pedaço da nuvem descarregasse tudo que tem dentro dela de uma vez só. E aí toda essa chuva que vem para baixo gera uma energia muito grande no solo, né, sobre as pessoas. Por isso que a gente fala de microexplosão, porque é como se dentro da nuvem houvesse uma explosão, explodisse tudo aquilo que tem dentro dela e essa chuva toda viesse abaixo. Só que bastasse ser só a chuva, não bastasse só a chuva, vem sempre com muito vento e também com muito raio, o que acaba gerando muitos transtornos nas cidades. A gente sabe que chuva de verão é bem difícil de prever, principalmente quantidade. Mas como que a Defesa Civil tem monitorado esses eventos climáticos e até antecipado esses eventos? A gente tem utilizado os radares, inclusive radares novos que foram adquiridos pelo Estado, pelo governo do Estado. Nós temos usado radares meteorológicos, nós temos pelo menos 7 radares desses aqui no estado de São Paulo, 2 adquiridos recentemente, nos últimos 2 anos, e temos previsão para a compra de mais 4 radares, que serão instalados em outros pontos do estado. Esses equipamentos, eles nos permitem monitorar as chuvas em tempo real. Quando elas começam, você falou certo, chuvas de verão são dificílimas de serem previstas com antecedência e muito difíceis de serem dimensionadas o seu tamanho, o seu volume. O único equipamento que nos permite esse tipo de monitoramento é, de fato, o radar meteorológico. E ele tem que estar bem posicionado para que ele possa fazer essa previsão. Por isso, a Defesa Civil modernizou o nosso CGE, ampliamos o CGE, criamos o Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos, o CEPRAM, integramos esses 7 radares e lançamos em dezembro a ferramenta Cell Broadcast, que é o alerta que a gente emite agora para os celulares, o alerta severo e o alerta extremo, que é uma ferramenta que permite que a gente comunique o cidadão. Nós temos feito isso, temos enviado essas mensagens e temos utilizado esses radares, que nos permitem fazer este monitoramento. Para a cidade de Nova Europa, além desta previsão, estamos agora dialogando com a prefeitura para o envio de material de ajuda humanitária. Muitas pessoas perderam ali os seus pertences, tiveram as suas casas destelhadas, infelizmente em razão dos ventos. Muitas casas tiveram um destelhamento e aí as pessoas acabam não conseguindo voltar para casa, né? Porque se vier uma outra chuva, vão se molhar todinhas.
Por isso a gente está encaminhando para a cidade cesta básica e também telhas e cumeiras. Esse é um novo portfólio da Defesa Civil para ajudar os municípios. Os municípios, a gente acaba enviando esses materiais também. Isso tudo já está sendo finalizado para ser enviado aí os materiais para auxiliar o cidadão da cidade de Nova Europa. Tenente, só falando novamente dessa microexplosão, é um evento raro ou ela pode acontecer novamente na região central do estado? Olha, não é nem tão raro assim, viu? Isso pode ter acontecido em outras cidades também, então isso não é uma situação tão rara. Já aconteceu no Vale do Paraíba. Aqui na capital, na última quarta-feira, muito possivelmente nós tivemos uma microexplosão, porque é difícil de identificá-la, porque normalmente ela não passa nas estações meteorológicas. Quando ela passa, fica fácil da gente identificar, porque as estações vão monitorar, vão registrar esse volume de chuva e o vento. E aí o meteorologista consegue ler e interpretar esse dado. Agora, por exemplo, na capital, naquele dia, nas estações, não passou nenhuma dessas nuvens, desses ventos. Ficou difícil de identificar essas rajadas de vento aqui na capital. Tanto que nós registramos 60 quilômetros e a previsão, nós entendemos que tenha sido muito mais de 100 por hora. É o caso de Nova Europa. Nós podemos ter tido ventos ali beirando 100 quilômetros por hora, embora a previsão tenha indicado, o monitoramento indique algo entre 80 e 85 km por hora, que já é uma chuva bastante intensa também. Muito obrigada, Tenente, pela entrevista e até uma próxima. Um grande abraço.